Josué, capítulo 19, versículo 1. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio e Josué. Se você tem algum problema para encontrar. Josué, o grande guerreiro do Senhor, um homem que entrou no lugar de Moisés. E ele tinha que ser um grande homem para fazer isto. É claro que ele foi chamado de Deus. A Escritura diz no versículo 19, capítulo 19, versículo 1: E saiu para Simeão a segunda sorte, e para a tribo dos filhos de Simeão, conforme as suas famílias. E a sua herança foi entre a herança dos filhos de Judá. Deixa eu ler isso de novo. E saiu para Simeão a segunda sorte. Isso aí era o sumo sacerdote, né? E qual direção que era necessária? Eles iam para o sacerdote e perguntariam por direção de acordo com as luzes e o tambam, que é a perfeição. Então, quando diz assim, a segunda sorte, estava falando então do Euron e o tambam. Para Simeão, ele era um dos filhos de Jacó, conforme as suas famílias, para a tribo dos filhos de Simeão. E a sua herança foi entre a herança dos filhos de Judá. Eu quero usar como título para falar por alguns minutos nesta manhã, a maldição que virou uma bênção. Oh, eu gosto disso. A maldição que se tornou em bênção. Pai Celestial, viemos a Ti hoje pela Tua graça. E, Senhor, nós olhamos para Ti exclusivamente. E pedimos que o Senhor nos ajude a suprir a necessidade do Teu povo, seja quais elas forem. E seja quais são essas necessidades. Pedimos em nome de Jesus pela direção do Espírito Santo. Porque temos uma melhor direção hoje, Senhor, porque o Espírito Santo, por causa da cruz, mora nos nossos corações e em nossas vidas. E eu peço tudo em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Eu acho que o ano, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi 1965. Eu fui convidado para a República do Panamá para fazer uma reunião na cidade de Colón. Colón, se eu me lembro, é a segunda maior cidade na República do Panamá, lá na América Central, com a cidade do Panamá sendo a maior, né? E todas as noites ficávamos lá na República do Panamá, todas as noites a gente dirigia lá pelo Panamá para o outro lado, para ministrar. Os missionários, eles alugaram um teatro que era bem no centro de Colón. E todas as noites o lugar estava lotado de gente. Isto foi antes de irmos para a televisão. Isto foi antes ainda dos esforços para a causa de Cristo. E era um sábado à noite, a reunião tinha passado a semana inteira, uma grande igreja lá hoje. Mas, de qualquer forma, o Senhor se moveu poderosamente naquela noite. Olha, foi o maior mover do Espírito Santo em toda aquela reunião. E quando eu dei o apelo, falando com o intérprete hispano, é claro, muitas pessoas responderam e vieram e deram seus corações para o Senhor Jesus. Então eu vi um homem. Ele estava arrastando uma perna assim, ó. E ele veio para a plataforma. Eu não o conhecia. E ele estava andando para mim. Não tinha nada errado com isso, a não ser que ele tinha um revólver na mão dele, gigante. Estou falando sério. Ele tinha uma pistola na mão dele. O que você fez? Eu orei. Eu orei. E arrastando esta perna naquela plataforma, eu podia ver na minha mente, nos meus olhos desta manhã. E ele veio para mim
e colocou a arma no púlpito. E ele disse através do intérprete, ele disse: irmão Swaggart, eu comprei esta arma ontem e eu queria ir para a cidade do Panamá hoje para matar um homem. Ele falou: um ano atrás, hoje, ele me atropelou de propósito e eu perdi a minha perna. Tiveram que cortar a minha perna e agora eu ando num pedaço de pau. E ele disse: eu só sou metade de um homem agora. E tem queimado no meu coração daquela época até agora. E eu tomei a minha decisão, eu comprei aquela arma ontem e eu ia para a cidade de Panamá e eu ia matar esse homem, mas deixa para lá. Eu fiquei não me importaria se eu ficaria na prisão pro resto da minha vida, porque eu odiava esse homem. Mas ele disse: hoje foi aniversário da minha mãe. E eu falei assim, ela falou: meu filho, eu vou fazer uma pergunta para você, um presente de aniversário, que você vai na igreja comigo hoje à noite. É tudo que eu estou te pedindo. Ele falou: mamãe, eu não quero ir para nenhuma igreja, mas porque eu não falei para ela, mas eu estava planejando de ir lá para a cidade do Panamá para matar esse homem. E eu não quero ir para a igreja. Ela falou: bem, filho, esse é meu aniversário e eu não estou pedindo muito, mas eu estou pedindo esse presente de aniversário. Eu quero que você vá comigo na igreja hoje à noite. E ele disse: irmão Swaggart, eu aceitei. E ele falou assim: eu senti hoje como eu nunca senti na minha vida, tão culpado, glória a Deus. E ele disse: aquele homem veio diante de mim, mas quando eu falei sim para Jesus aqui de pé, aqui nessa plataforma, ele falou que aquele ódio ficou amor, se tornou em amor. Ele falou: eu vou para a cidade do Panamá semana que vem, mas eu vou encontrar ele, mas eu vou falar para ele que Jesus veio no meu coração e veio na minha vida e não tem nada para temer agora. É isso que o amor faz e pode mudar no coração uma vida. E fomos para a cidade de Panamá em 1988 para uma cruzada. E num estádio, era o maior estádio que havia na República do Panamá. E o lugar estava lotado, sei lá quantas pessoas cabiam, não eram dos maiores, talvez 50 mil pessoas, não sei. E eu acabei aquela mensagem naquela noite, falando o que eu acabei de falar para vocês. E quando eu acabei aquela mensagem, eu vi uma pessoa andando daquele estádio e arrastando uma perna e falando: eu sou ele, eu sou este homem, eu sou este homem, eu sou este homem. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E ele disse: irmão Swaggart, ele andou, sabe, é bem longe lá do assento para a plataforma, e ele falou: eu sou pastor de jovens em uma igreja e eu estou pregando o evangelho desde aquele dia que eu fui salvo, mas Jesus veio no meu coração. What's the next line to that? Jesus came into my life and he made, if you don't know it, just make them up. He made me whole. I used to be oh so sad, but now I'm free and glad. For Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Glory to God. Glória a Deus. I said Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Jesus came into my heart, came into my soul. Used to be